tarde, meus irmãos. E dando continuidade aos nossos trabalhos, nós convidamos ao nosso irmão Benilton Pontes, que vai nos falar sobre o tema A Casa Espírita. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos que assistem no Facebook. Nós vamos dar início, mas antes de dar início, nós vamos fazer aqui um comunicado, que no dia 15 agora de agosto, nós vamos lançar um livro na hora da partida da nossa irmã Evani Gomes. Então, nós vamos falar aqui do papel do Centro Espírita, o Centro Espírita. Então, nós vamos começar aqui com uma história bem interessante, que é de Chico Xavier, fala sobre a rosa da vizinha. Certa ocasião, enquanto aguardava Chico Xavier terminar sua sessão de autógrafo no grupo Espírita da Prece, aproximou-se de Jerônimo Mendonça, uma mulher, e pediu para sentar-se ao seu lado. Tinha urgência em falar-lhe. A mulher foi logo interrogando e logo confidenciando. Jerônimo, estou apaixonada pelo meu vizinho. Pelo meu vizinho da frente. Ele é casado, mas não tem importância. Dá-se um jeito. Já me insinuei de várias maneiras e ele continua fazendo de desentendido. O que você acha? Me insinuei várias vezes e ele continua, meu querido, se fazendo de desentendido. Devo ser mais direta? Mais objetiva? Jerônimo, com equilíbrio e indulgência, falou com serenidade. Minha filha, carrega um corpo deficitário por dívida do passado. E nesse assunto, se você me permitir, gostaria de ouvir o Chico, pois ele deve passar por aqui, quando acabar o autógrafo dos livros. Nisso, Chico se aproxima de Jerônimo e deu-lhe um beijo costumeiro. Jerônimo aproveita a oportunidade para auxiliar a mulher apaixonada. Chico, nossa irmã muito bondosa, gostaria de saber o que fazer ante a vontade irresistível de colher a rosa do jardim da vizinha. Para quem sabe ler, um pingo é uma letra. Chico sorriu e respondeu com muita sabedoria. Veja se a rosa é bonita, minha irmã. Naturalmente, que todos nós podemos admirá-la, mas colher não. Poderíamos nos ferir nos espinhos. E além do mais, a dona da rosa não iria gostar que colhesse a sua flor tão estimada. E com isso, sofreríamos duplamente. Eu achei de uma sabedoria que, quando eu fiz a leitura dessa mensagem, quantas e quantas pessoas se questionam e por que acontece isso. Mas Chico Xavier deu um ensinamento para cada um de nós nesta lição. Então, nós vamos passar aqui para falar um pouco da sociedade, sobre a Casa Espírita. É uma sociedade composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas de desejo sincero de serem esclarecidas. Ela é chamada a prestar incontestáveis serviços à comprovação da verdade. Seu regulamento orgânico lhe assegura uma homogeneidade, sem a qual não há vitalidade possível. Isso está na Revista Espírita de maio de 1858. Uma formação da sociedade espírita. A primeira condição para formar uma sociedade espírita é a homogeneidade de princípio da maneira de ver. Toda sociedade formada de elementos heterogêneos traz em si o germe da dissolução. Podemos considerá-la natimorta, seja qual for o seu objetivo. Está na Revista Espírita, julho de 1859. A posição da sociedade lhe impõe
obrigações para conservar seu crédito e seu ascendente moral. A primeira é não afastar-se, quanto à teoria, da linha seguida até hoje, pois que colhe os seus frutos, e segunda, está um bom exemplo, que deve dar, justificando pela prática a bondade da doutrina que professa. Sabe-se que esse exemplo, provando a influência moralizadora do Espiritismo, é um poderoso elemento de propaganda. Revista Espírita, maio de 1854. Eu vou dar um exemplo que nessas viagens que a gente faz ao interior, tem tanta coisas que as pessoas às vezes desconhecem, ou talvez não saiba mesmo. Mas a gente procura fazer o máximo para ajudar essas pessoas. Certa vez, num atendimento fraterno, numa casa espírita no interior, uma moça, ao entrar na sala, eu disse: sente, fiz a leitura do Evangelho, ela olhou para mim, eu olhei para ela, e ela, assim, com receio de falar, eu digo: pode conversar, pode se abrir. E ela olha e diz assim: o senhor sabe que todas as minhas amigas têm um namorado, e eu não tenho. Tudo que eu queria era namorar, era conhecer uma pessoa e me apaixonar. Gente, para muitos talvez não seja nada, mas para uma pessoa que tem interesse numa coisa tão simples que era ter um namorado, disse para mim que não conhecia, nunca conheceu ninguém, nunca beijou um homem, mas ela se sentia muito triste por causa disso. E eu disse para ela: quem sabe, na próxima oportunidade que aqui nos encontrarmos, você talvez esteja até casada. Se você vê o brilho que essa pessoa colocou no olhar, e muitos às vezes não entendem como é bom ajudar. Outra oportunidade, um rapaz já noivo, com medo de falar, com medo de se expressar, porque é muito triste numa situação dessa. Ele ia casar, mas ele, como homem, ele disse que não estava mais, não era homem, estava com dificuldade mesmo, de ereção mesmo. E aí a gente pergunta, e eu perguntei para ele: e o que você acha que é? Você já fez todos os exames? Ele disse: fez. Mas, na oportunidade que você começa a alegrar esse irmão, a dizer que ele vai conseguir, que ele vai fazer um tratamento espiritual, nós não prometemos cura. O Espiritismo promete cura. Ele promete sim, você fazer uma reforma íntima. Nós somos capazes de fazer reforma íntima todo dia. Vou contar de mim. Quantas e quantas vezes eu abandonei o Espiritismo, gente. Eu vinha e saía. E uma certa feita, eu falando aqui com o Jeremias, ele disse: olha, meu filho, eu vou passar aqui um tratamento para você. E vou confessar, gente, eu gostava de samba. Vocês acreditam? Eu era sambista, eu tocava na noite. E uma certa feita ele disse assim para mim: eu vinha para o Espiritismo, eu vinha para casa, mas quando dava um horário de 4, 5 horas da tarde, ó, o fujão. E aí Jeremias disse: olha, vou passar um tratamento para você de 2 anos. E eu disse: só no meu pensamento, e o meu sambinha, como é que vai ficar? E aqui antigamente era uma mesa enorme, grande, e ficava várias pessoas, muitos já não estão na casa, outros se foram, não moram mais aqui no Piauí. E aí eu passei esses 2 anos, mas eu larguei aqueles vícios que eu tinha. Eu me transformei, eu mudei. Eu passei a ser mais humano, a compreender mais. Só que nós ainda somos arraigados ainda com muito egoísmo. Nós temos a oportunidade todo dia de fazer diferente, mas às vezes a gente não faz. E eu passei esses 2 anos. Quando terminou os 2 anos, meus queridos, eu cheguei para o irmão Jeremias e disse: passou 2 anos, eu pensei que ele ia me tirar da mesa. E ele disse: passe mais 2. E é assim que os Espíritos nos ensinam, é dando lições, é nos orientando. Muitos às vezes não entendem, porque ele não pega você pelo ensinamento logo brusco, te puxando não para si não. Ele te pega, sabe como é? É te envolvendo aqui, te envolvendo ali. Daqui a pouco você está enlaçado com esse amor, com essa energia de amor, que é os Espíritos, é a doutrina espírita. E na oportunidade que nós encontramos de ajudar, quantas e quantas vezes a gente se encontra com pessoas que às vezes a gente não sabe nem o que dizer para essa pessoa. Mais uma historinha.
Era uma sexta-feira, 12 da noite, já passando já para o sábado. Já era bem tarde. O telefone toca e eu vejo que é um amigo da Universidade Federal, um professor, e disse: ô meu irmão, me ajuda. E eu falando para ele se acalmar, para mim ouvir, que ele não estava entendendo, ele muito agitado. E eu digo: diga, professor. E ele falou bem nítido: Benilton, a minha filha quer se matar. E eu não sei mais o que fazer. E naquele momento, eu disse para ele: o que foi que aconteceu? Pois vamos lá, me diga aí o que foi que aconteceu, professor. E ele disse que tinha tomado o celular dela. E eu disse para ele: devolva o celular. E ele, mas eu disse que não dava. Eu disse: professor, você vai perder sua filha por causa de um celular, professor. Ela tem as intimidades dela, ela tem as coisas dela. É uma moça. E ele devolveu. Eu disse: pois eu vou devolver. Quando foi pela manhã, ele me liga, me agradecendo e dizendo: tudo acalmou depois que eu devolvi o celular. Eu digo: pois pronto, depois você vem aqui, a gente faz um tratamento com sua filha. E ele veio e fez o tratamento e ela está bem. Mas vamos lá. E isso se estende cada vez mais. A casa espírita é muito abençoada. Então essa casa é como uma bênção. Aqui é a minha segunda casa, eu não diria nem minha segunda casa, é a minha primeira casa. Era também um dia de semana, tarde da noite, um senhor me liga. Quando não liga para mim, às vezes liga para a Evani, mas foi para mim que ele ligou, e disse assim: meu irmão, me ajuda. Eu estou com muita dificuldade com a minha filha, já tentou se matar umas 2, 3 vezes, e eu não sei o que fazer. Eu digo: olha, então quando for sábado, você leva lá no João Nunes Maia, no Centro Espírita. E ele fala do outro lado: ô meu irmão, eu sou evangélico. E eu respondi: o senhor vai perder sua filha por preconceito? Porque o senhor é evangélico? Você acha que você não pode fazer um tratamento na casa espírita? Você vai fazer o tratamento, depois você volta para a sua igreja normal, não tem problema. E assim ele o fez. Ele veio para cá. Fez um atendimento com o irmão Jeremias. O irmão Jeremias mandou uma equipe, falou para uma equipe fazer um acompanhamento à família, que graças a Deus a gente tem esse trabalho aqui. Às vezes você vai durante 10 semanas, 15 semanas acompanhando essa família, até resgatar esses irmãos, e que ele faça com que eles mudem esse pensamento. E assim foi feito. Uma equipe da casa acompanhou essa família durante um certo tempo, e essa filha deixou, estava com processo obsessivo, tinha deixado de estudar, hoje já se formou. Eu não sei como é que está, mas que de vez em quando aqui e acolá eles vêm aqui nessa casa, são bem atendidos. E eu digo assim que essa casa trata todo mundo com muito carinho, com muito amor. E eu acredito que todas as casas espíritas façam isso também. Mas uma casa espírita, a entrada da casa já diz. As pessoas que ali estão recepcionando as pessoas. Então, é com muito carinho. O primeiro centro espírita foi a Sociedade Parisiense de Estudos, em 1858. A sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. O que é o centro espírita? Geralmente tem pessoas que botam, né, centro espírita como grupo, sociedade, um núcleo, uma fundação, uma instituição, fraternidade, associação, união. E o que é um centro espírita? Eu vou contar uma historinha que está nesse livro aqui. A Vida Escreve. Porque muitas das vezes a gente julga ou pré-julga um trabalhador da casa. Então vou fazer a leitura aqui. Se intitula O Dever Cristão. É muito interessante, gente. Rossi e Alves eram diretores de um conhecido templo espírita. Davam-se muito bem na vida particular. Eram amigos. Afinidade profunda, amizade recíproca. Sempre juntos nas boas obras. Integravam-se perfeitamente no programa do bem. Alves, com desapontamento, passou a saber que Rossi, nas 3 noites da semana sem atividade doutrinária, era visto penetrando a porta de uma casa
evidentemente suspeita. Lugar tristemente adornado por encontros clandestinos de casais transviados. Persistindo semelhante situação, por mais de um mês, Alves, certa noite, informado que o amigo entrara na casa referida, veio esperá-lo à saída. 10, 11, meia-noite. Alguns minutos depois de 0 hora, Rossi saiu calmo e o amigo abordou. Meu caro, advertiu Alves, sisudo. Não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecente aí dentro andam em bico. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou. Não há nada. Estou apenas cumprindo um dever cristão. Dever cristão? Sim. A filha de um dos meus melhores amigos está frequentando este círculo. Jovem, inexperiente. Ave desbriada em furna de lobos. Enganada por lamentáveis exploradores de meninas. Acredito nele. Mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de um mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o logro de que é vítima. Acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos desconfiados do amigo, você sabe, é preciso agir. Sem rumo, sem escândalo. Quem sabe? Talvez em um futuro próximo, a invigilância pequena possa encontrar companheiro digno e ser mãe respeitada. Alves riu-se às pampas de maneira escarnida e falou: vou ver se é verdade. E Rossi disse: não vá. Partiu Rossi, em súplica ansiosa. Tem medo de ser apanhado em mentira? Disse Alves, com a suspeita no rosto. E sem mais nem menos entrou adentro. Encontrou no pequeno salão sua própria filha, chorando aos pés de um cavaleiro desconhecido. Pois bem, e ele estava ajudando a filha do amigo. E às vezes a gente julga e prejulga as pessoas. Nós temos nessa casa trabalhos e mais trabalhos, graças a Deus. Mas a gente também aqui tem um ciclo de amizade muito bom. Aqui a gente conversa com as pessoas, cada um que fica com o seu setor é responsável pelo seu setor. O centro espírita é muito mais do que uma casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes, os muros que o circundam, ao teto que a cobre. É um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, e com as duas humanidades, a dos encarnados e dos espíritos desencarnados. O que é um centro espírita? Para que serve um centro espírita? Porque os centros espíritas, em sua maioria, têm poucos frequentadores. Como funciona uma casa espírita no mundo espiritual? Qual a relação entre a casa espírita e a casa do caminho? É um templo, é uma escola, é um hospital e é uma oficina. Para que serve um centro espírita? Promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Atender as pessoas que buscam esclarecimentos, orientação e amparo para os seus problemas espirituais e morais. Vamos falar aqui de Herculano Pires,
que nasceu em 1914 e encarnou em 1979. Foi o que podemos chamar de homem múltiplo, filósofo, educador, jornalista e escritor, parapsicólogo, romancista, poeta. Fiel tradutor de Kardec, escreveu em 81 obras, inclusive como parceiro literário de Chico Xavier. O Espírito Emmanuel, por meio do médium, Chico Xavier declarou ser Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. A maior inteligência espírita contemporânea. Se os espíritos soubessem, presta atenção, se os espíritas soubessem o que é um centro espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Herculano Pires. Mas o que fazemos em todo este vasto continente espírita é um imenso esforço, igrejistas, o espiritismo, de aparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos, desligados da realidade imediata. Ninguém estava ali para aprender a doutrina espírita, para romper as malhas da teia da aranha do igrejismo piedoso e choramingando. A domesticação católica e protestante criam em nossa gente uma mentalidade de rebanho. O centro espírita tornou-se uma espécie de sacristia leiga, em que os padres e madres ignorantes indicavam aos pedintes o caminho do céu. A doutrina não pode ser reduzida a um catecismo periódico, divorciado da prática existencial. Manifesta-se aí o compromisso espírita de agir pedagogicamente, tanto no sentido moral quanto no intelectual e mesmo ético. Lá no seu capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: fora da caridade não há salvação. Uma historinha aqui de Divaldo Pereira Franco. E ele conta. Uma irmã chega e fala para ele: Divaldo, não aguento mais. Estou cansada de fazer a caridade. Vocês já imaginaram se a gente cansado de fazer a caridade, meu povo? Eu não aguento mais, é tanto pobre. Divaldo responde: minha filha, então deixe. O Senhor está me mandando deixar de fazer a caridade, Divaldo? Não, estou mandando você descansar, porque a caridade está lhe fazendo mal. Já imaginou a caridade fazer mal a alguém? A faz. Algo não está funcionando. Ou você está exibindo sem o sentido de caridade. Me perdoe a franqueza, pois quero ajudar. Ou você está saturada. Faça uma pausa. O que será dos pobres? Divaldo diz: minha filha, eles são filhos de Deus. Antes de você chegar, Deus já tomava conta. Você está só dando uma mãozinha para você, não para eles. Porque, afinal, isso aqui nem é caridade, é paternalismo. Você está mantendo muita gente na miséria, que já podia estar libertada, porque você me disse, já ter atendido a avó, a filha, e agora está atendendo as netas. Quer dizer, a gente faz um trabalho de caridade, mas para ajudar as pessoas. Quando nós chegamos aqui nessa vila, quem conhece sabe disso, até nós mesmos, quando nós chegamos aqui, isso aqui não foi construído de uma hora para outra. Nós começamos aqui como formiguinha. A maioria das casas aqui na Redondeza eram casas de taipas. Quer dizer, nós fomos crescendo junto aqui como comunidade. Nós fomos recebendo ajuda, graças a Deus nós recebemos ajuda de parceiro, mas nós vamos contribuindo com a comunidade e nós vamos se levantando. O que é que os irmãos nos dizem? O que é que os Espíritos nos falam? Aquele que levanta um caído, levanta-se com ele. Então, nós estamos também aprendendo. E ele diz: como é que você consegue manter na miséria 3 gerações? Que a avó e a filha fossem pobres necessitadas, é aceitável. Mas a neta já teria que libertar da miséria de qualquer jeito. Colocando-a na escola, equipando, arranjando-lhe trabalho,
Isso não é caridade? Está lá no Evangelho. Transformai as vossas esmolas em salário. É ajudar, gente. As pessoas não entendem. Olha, aqui na casa o que é que a gente faz? A gente fez um curso de costura para o pessoal aqui da comunidade. A gente convida aquelas pessoas que passaram, fizeram o curso aqui de costureira, para trabalhar na casa. Não tem como ficar durante todo o tempo trabalhando, até porque a gente também não precisa estar costurando todo o tempo, mas a gente contrata aquelas pessoas da comunidade. Às vezes até uma pessoa que já é assistida pela casa, que recebe uma cesta básica, recebe qualquer ajuda da casa. Então, o que é a orientação que nós temos nessa casa? Nós entregamos aqui 300 cestas básicas mensal, todo mês, interrupto. Nós temos aqui a Sociedade Espírita João Nunes Maia, tem uma sucursal que é Maria Isabel de Jesus, que é lá no Portal da Esperança, e tem Juarez Vaz e outra comunidade. Então, a gente faz campanhas para que isso aconteça, mas não é que as pessoas têm que viver na pobreza, você tem que ajudar durante certo tempo. Tem muitas pessoas que acham que cesta básica é assistência social, e não é. É assistencialismo, nós estamos ajudando essas pessoas a se manterem. Não é porque nós estamos em pandemia que nós estamos entregando essas cestas. Nós já entregamos essas cestas há, eu acho que há uns 5 anos, nós temos parceiro, a Fundação Clara e Francisca, a Capemisa Social, que nos ajuda durante já há muito tempo. Então, nós estamos aqui para ajudar a comunidade a crescer junto com a gente. E aí, o que fazer? Nós não podemos salvar o mundo e perder a nossa alma. A tese de que Jesus Cristo, que vos adianta salvar o mundo e perder-se a si mesmo. Nós não estamos aqui para salvar o mundo. Estamos aqui para salvar-nos e ajudar o mundo para que cada um deles se salve. O Espiritismo bem compreendido, somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido, pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Consiste em assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva que não deixa ao arbítrio das interpretações. Proposta de Joana de Ângeles para um centro espírita: espiritizar, qualificar, harmonizar. Espiritizar. Pode parecer um absurdo espiritizar um centro espírita, é um tanto paradoxo. No entanto, há centro espírita que só tem um rótulo, mas não tem espiritismo. Vamos por parte porque é muito delicado. Vamos lá. Gente, ele fala que ele é bem claro, Joana de Ângeles. Pode parecer um absurdo. Espiritizar o centro espírita é um tanto paradoxo. No entanto, isso é sério. Há centro espírita que só tem um rótulo, mas não tem espiritismo. Vamos por parte. É muito delicado. Gente, nós vamos falar porque não está nas obras. Cirurgia espiritual, gente, não é espiritismo. Reiki não é espiritismo. Acupuntura não é espiritismo. Cromoterapia não é espiritismo. Pirâmide, yoga, respeito cada uma, mas não tem nas obras de Kardec falando sobre isso. É um trabalho à parte. As pessoas vão, a gente respeita e tudo, mas o que é que fala, o que é que nos fala Kardec? Eu não vou longe não. Chico Xavier, quando foi convidado para fazer uma cirurgia espiritual com Arigó, ele disse: ô minha filha, os médicos já estudaram tanto, eu não estou dizendo aqui que não funciona, mas que não é trabalho de casa espírita. O centro espírita não tem que se envolver com nenhuma terapia alternativa. Nós não podemos. Cheguei uma certa feita no centro espírita, quando eu adentrei, uma pessoa cheia de agulha na cabeça, o que é isso? Acupuntura. Eu digo: oxe, onde é que nós estamos, gente? Se transformarmos um centro espírita em uma clínica, para lá vão pessoas aturdidas. Na casa espírita, vão as pessoas atormentadas, buscando consolação. Vem pessoas que perderam um ente querido, entendeu? Com as suas almas despedaçadas pela morte de um ser querido. Se
Se houver outra coisa que não tem a ver com a proposta da doutrina espírita, sai desoladas. Agindo assim, estaremos fraudando a proposta do espiritismo. Nós vamos estar fraudando Kardec. As pessoas às vezes não entendem, o Benilton é contra isso, contra aquilo. Não é, gente. É porque às vezes a gente viaja, vai para as casas do interior e vê as propostas que tem lá, totalmente diferente de Kardec. O que é que a gente vai? A gente faz uma equipe, sai daqui, nós viajamos, no ano passado, mais de 10 mil quilômetros nas casas espíritas. Nós viajamos mais de 10 mil quilômetros e fomos nessas casas espíritas, muitas delas, às vezes, com prática estranha. E a gente vai lá, a gente leva o evangelho, a gente faz caravana do evangelho. Você quer trazer puro para a sua casa? Faça o culto do evangelho no lar, faça uma caravana do evangelho. Você tem a proposta de mudar o seu centro espírita. Seu centro espírita não precisa trabalhar com práticas estranhas. Não é eu que estou falando, não. Se você for procurar, tantas e quantas pessoas, você bote lá no Google, lá, práticas estranhas no centro espírita. Lá vai ter N pessoas falando sobre práticas estranhas no centro espírita. E nós não podemos aceitar. Por quê? Porque nós trabalhamos com Kardec, o estudo é Kardec. Qualificar. Quem fala isso é Joana de Anjos, não é Benilton, não. O que é qualificar? É adquirir características essenciais, típicas das finalidades que vamos exercer na vida prática. Se eu, por exemplo, quero dedicar-me a um atendimento fraterno, devo fazer um curso. Quantas oportunidades as pessoas a gente dá de fazer um curso de atendimento fraterno numa casa como essa? As pessoas não entendem. Mas você que está nos ouvindo aí, tem pessoas que chegam na casa, não pode ser turista, não. A pessoa diz, eu posso fazer atendimento na casa? A pessoa às vezes não é nem espírita. Aqui mesmo, nesta casa, tem a oportunidade, sim, de fazer pessoas que estão há mais de 10 anos na casa, que já está arraigado aqui na casa, já está com os pés dentro da casa. Então, a pessoa não pode botar uma pessoa para fazer um atendimento fraterno, que amanhã ou depois ele sai da casa, talvez não seja mais espírita, e vá falar os segredos das pessoas. Muitas pessoas confundem qualificação com elitismo. Não é elitizar, não é intelectualizar, não é porque você é formado, tem um doutorado, vai chegar na casa espírita e vai ter que fazer tudo sem ter experiência. É equipar de recursos para fazer o bem, aquilo que gostaria de fazer, evitar as pessoas de ser aventureiros. Vocês sabiam que aqui tem gente que chega numa casa como essa, a proposta é muito bonita, sabe? Eu vou contar até uma historinha que é para ficar mesmo assim, para o pessoal entender. Tem pessoas que formam um grupo dentro da casa espírita. Eu conheço uma pessoa que diz assim, eu estava ali no centro espírita, aí eu quis fazer um trabalho, não aceitou, eu tirei o meu grupo. Sabe? Que grupo é esse? A casa espírita é uma só. Nós, aqui na casa, nós temos um grupo, sim, é um grupo só. Casa de Joana Irmã, os trabalhadores da casa. A única coisa que difere aqui é os grupos de WhatsApp que a gente faz aqui. Humanizar. Então, humanizar é neste sentido. É esta proposta de voltarmos a ser gente. Não ficamos nos considerando muito importantes. Tem gente que se acha importante. Vou contar outra historinha aqui, que é bem simples. Gente, eu acho até um crime. As pessoas, porque acham que a pessoa incorpora, tem mediunidade, aí a pessoa chega na casa espírita, a pessoa nunca andou no centro espírita e colocar numa mesa mediúnica. Isso não existe. Quantas e quantas pessoas já chegaram aqui perturbadas e chegaram aqui, não, é porque eu participei da mesa mediúnica. Eu disse, você já estudou alguma obra de Kardec? Não. Mas como é que pode? Você não conhece nada, não tem nenhum conhecimento do espiritismo e te colocaram. Não, mas lá diz porque eu recebi espírito, que eu incorporava o espírito. Eu digo, não, filho, você tem que fazer um tratamento. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, voltamos à nossa origem. A simplicidade de coração, a afabilidade, a doçura. Está no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. A cordialidade, o bom trato. A tríade alinhada por Kardec é o trabalho, solidariedade e tolerância. Tolerância é o cimento da união ideal, disse Emmanuel. Tolerância é o cimento da união ideal. Nós não podemos aqui brincar de espiritismo, não. As pessoas aqui ainda não entenderam. Eu vejo as pessoas chegarem, acharem que isso aqui é brincadeira, isso aqui é coisa séria. As pessoas não podem chegar aqui e simplesmente brincar. Olha o que acontece. Quantas e quantas pessoas adentram de uma casa espírita e querem fazer mudança dentro da casa espírita. Às vezes se zangam porque o dirigente não aceita. Porque a pessoa do grupo lá não aceitou o dirigente do grupo. E aí?
tem um dirigente, cada grupo aqui de trabalho nesta casa tem um dirigente de outras casas também. As pessoas não podem chegar querendo fazer de qualquer jeito. Certa feita, você está numa casa espírita como essa aqui, aí porque a pessoa tem um doutorado, porque a pessoa tem um certo conhecimento, não vai botar para dirigir um grupo. Pois olha, meus irmãos, eu vou dizer aqui para vocês, aqui são poucos, mas os poucos trabalhadores que tem aqui, que são assíduos, tem uns que são formados, tem outros que não é, mas eu vou ser bem honesto para vocês. Para ser espírita, não precisa ter título, não. Tem que ter moral. Vocês entenderam? Tem que ter moral e ter assiduidade no trabalho. Se as pessoas não tiverem assiduidade no trabalho, é difícil. Você vai ainda sofrer muito, meu irmão. Você ainda vai ficar na beira da estrada ainda sofrendo. Porque eu vou lhe dizer, quando você quiser se levantar, quiser ser espírita, ser uma pessoa do bem, se levante, meu amigo. Se levante, você vai receber ajuda. Agora, o que é que o Evangelho nos diz? Bate lá a porta, meu irmão, que a porta vos abrirá. Pedi e obtereis. Se você não bate a porta, vocês entendem? Se você não bater a porta, se você não pedir, como é que vai ficar a sua situação? Nós temos a oportunidade. Olha a oportunidade que você tem de fazer diferente. Você quer ser um bom cristão? Passe a tratar a sua esposa melhor. Você quer ser cristão? Passe a tratar a sua filha, seus filhos, o seu parceiro, a sua parceira. A oportunidade é agora. Os Espíritos não dizem, não é amanhã não, hoje você pode fazer diferença. Tanto falar dessa reforma íntima, a reforma íntima pode começar hoje. Não espere deixar um vício moral ou um vício material hoje, amanhã não, tire hoje. Quantas e quantas pessoas acham que não pode deixar um vício, não pode deixar bebida, cigarro, ou outras ainda espirituais, né? Pessoas que têm esses vícios, e a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Que oportunidade é que você tem de fazer? Quando você chegar na casa espírita, meu irmão, não vá procurar trabalho para você ser dirigente, não. Comece lavando a casa, varrendo, levantando uma planta caída. Eu digo muito aqui, olha gente, eu digo muitas vezes, quando eu cheguei na casa espírita, não foi puxando a cachorrinha não, a cachorrinha era que estava me puxando, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei destruído, eu cheguei no chão, mas eu aprendi limpando o chão, eu aprendi pintando essa casa, eu aprendi me humilhando, ouvindo, sem questionar. Eu passava o dia todo aqui, para quem não conhece, eu passei um momento muito difícil da minha vida, eu chegava aqui 7 da manhã, saía 8 da noite, para esquecer. Já olhei para um teto e disse, meu Deus, o que fazer agora? Eu abri o Evangelho, e eu guardo com muito carinho essa passagem, que vocês vão guardar também. É lá no capítulo 6, item 6. Ele diz assim, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que eleve a sua resignação a nível de suas provas. Que chore. Quem mais sofreu foi Jesus no jardim das oliveiras. E não tinha nada que censurar. Mas que espere, que os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Ô meu irmão, isso foi um bálsamo que caiu assim para mim de alegria. Porque eu não sabia que estava só. E no dia seguinte, eu psicografei uma mensagem que dizia assim, meu filho, a luz que brilha e ofusca é a fé e a perseverança. Não perca o seu brilho pessoal. E nesse sentido, eu comecei a limpar o chão. Eu comecei a pintar. Eu comecei a ser um bom cidadão, um bom cristão. Eu comecei a ter assiduidade no trabalho. Gente, eu voltei para essa casa, está com 13 anos. Desses 13 anos, eu faltei só o dia da pomada Vovô Pedro em Fortaleza. 10 vezes. No trabalho aqui. E eu digo para vocês, aquele que tem compromisso com os espíritos têm compromisso com vocês. Porque não nos abandona. Você acha que está só, mas você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de ajudar. Quantas e quantas vezes você perdeu a oportunidade porque achou que não conseguia? Você não é tão pobre que não possa doar nada.
mas você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente com aquele que bate à tua porta, pedindo um pão. Você pode fazer diferente quando vem numa casa como essa. Nós temos aqui uma creche com 180 crianças e são ofertadas quase 600 refeições dia. No momento nós estamos aí na pandemia. Nós temos aqui um centro de convivência com convênio com a prefeitura, na área da educação e na área da assistência social. Nós temos assentos também nos conselhos da educação, da assistência social, da mulher, da criança e outros. Então, gente, quando a gente disse que fez viagens e viagens para os centros espíritas do interior, mas para ajudar mesmo. Nós estamos lá para ajudar. Olha, gente, a oportunidade que as casas, tem casa que estava 47 anos, não tinha um estatuto. Tinha a oportunidade de fazer e não fizeram. Mas, graças a Deus, a oportunidade desses centros espíritas estão recebendo agora. Nunca se viu união, unificação num momento como agora. Então, gente, a Casa Espírita vem nos dizer. E ele diz, qual é o trabalho? Espiritizar-se, o trabalho de adquirir o conhecimento espírita, de perseverar no trabalho. Solidariedade, qualificar-se para servir melhor, para ser mais solidário. Tolerância é ser mais humano. Quando somos mais humanos, somos mais tolerantes. A caridade máxima, portanto, que o espírita deve procurar realizar com o ideal de vida, não é o assistencialismo social, respeitável e necessário, mas limitado e superficial. É assim a caridade da educação. Temos que estender sempre o convite a todos para participar, sem hierarquia e sem violar a consciência. O papel do centro espírita, gente. Pensa-se muito em estômago a saciar, corpos a cobrir, doenças a curar. Sem menosprezar a urgência, o Consolador tem por meta principal o espírito. O ser em sua realidade mortal, de onde procede todas as conjunturas e situações que se exteriorizam pelo corpo e mediante os contingentes humanos, sociais terrenos. A assistência social no espiritismo é valiosa. No entanto, se previnam os trabalhos da última hora contra os excessos, a fim de que a exaustão com os labores externos não exaura as doenças. Evangelizar, instruir, guiar, colocando o azeite na lâmpada do coração, para que a claridade do Espírito luza na noite do sofrimento. São tarefas urgentes, basilares, na reconstrução do cristianismo. A caridade material merece consideração e carinho, dedicação e esforço de todos nós, que devemos conjugar forças para seu cumprimento. Mas a caridade moral de profundidade, a tarefa do socorro espiritual, não contabilizada, nem difundida, é urgentíssima, impondo-nos as necessidades de atenção e zelo. Que temos feito de valioso patrimônio da fé? Qual é a nossa real posição perante a vida? Quais os esforços que evitamos para modificar a situação vigente? Dependerá do desejo salutar, de nossa parte preservar o estado vigente do relaxamento moral e social, ou modificar as passagens terrenas, iniciando a empresa em nós mesmos, desde agora. Este dia resulta dos dias passados, que se caracterizam por sementeira feliz. O futuro, no entanto, encontra-se aqui, a depender de nós todos e de cada um em particular. Multiplica-se os métodos de simplificação, ensejando frieza ao ministério e à essência de calor humano. Falta de afeição espiritual ao sofredor. O tempo encolhe e a pressa lhe toma o lugar. A oportunidade que Deus nos dá, gente, de fazer diferente, é como a gente falou agora passado. Você tem a oportunidade de fazer diferente agora. Quando aquele senhor desceu da montanha, que chegou aos pés do Cristo,
né? E disse: Senhor, o leproso, gente. Quando aquele leproso chegou próximo de Jesus, disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus não pensou duas vezes. Estendeu a mão e disse: eu quero, estás curado. Pois ele bateu a porta. Esse irmão bateu a porta e recebeu, né? E a porta se abriu. Até para a gente pedir, a gente tem que saber pedir. Para a gente receber também, a gente tem que saber receber. Então, a oportunidade que a Casa Espírita nos dá é de fundamental importância. Então, a gente agradece aqui de todo o coração aqueles que nos ouviram. Lembrando que no dia 15, nós vamos fazer aqui o lançamento do livro Na Hora da Partida, da nossa irmã Ivani Gomes. E nós vamos abrir para 30, 40 pessoas a casa, e aquelas pessoas que irem saindo, as pessoas foram chegando, e vai tendo aqui uma tarde de autógrafo depois das palestras. Então, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.